Olá a todos, sou o Dr. Paulo Teófilo, advogado. Estou aqui para dar algumas dicas para você, empresário, de como que nós podemos sobreviver à economia durante esta pandemia do coronavírus. É difícil, porque nós temos sim que respeitar o isolamento, não tem jeito. Não adianta falar assim, mas não preciso ficar no isolamento. Você tem que ficar no isolamento, não dá. A menos que você tenha alguma atividade externa que te permita fazer o trabalho mantendo a higiene. Então, vamos lá, primeiro ponto, se você tem algum serviço de entrega ou algum serviço que tem a ver com demanda externa, manter a higiene do local é imprescindível. Então, por exemplo, você tem um serviço de entregas, você já está trabalhando com delivery. Mostre para os seus clientes que os seus funcionários trabalham em delivery, porém eles têm higiene. Isso é importante. Não adianta você mandar um funcionário assim de qualquer jeito. Manda ele com máscara, manda ele com um álcool em gel para esterilizar a maquininha. Mostra que não vai ter risco para o seu cliente contratar os seus serviços, pois vocês mantêm higiene do seu local. Eu comprei ontem mesmo eu comprei uma pizza, eu fiquei com medo de dar o cartão pro entregador, porque o entregador tava totalmente sujo, não tinha nenhum modo de preparo, tipo, ele não me passou a higiene, ele não me passou segurança. Nessa situação de pandemia, passar a segurança para o seu cliente, que ele pode contratar de você de uma forma que ele não vai ter problema, ele não vai ficar doente, ele não será contaminado, é muito importante. Então, primeiramente, a higiene. Segundo, poxa, eu tenho funcionários, vamos passar para comércio de alimento. O pessoal vai diminuir o número de pedidos. O pessoal vai diminuir o número de pedidos, porque ninguém tem dinheiro para gastar. Se a pessoa não tem dinheiro para gastar, logo não vai comprar. Refaça algumas coisas a um preço mais acessível. Faz um tira-gosto, porque ao mesmo tempo que o cidadão não vai querer comprar alguma coisa que ele não vai ter dinheiro para gastar, ele também não vai querer ficar em casa parado olhando para o teto. Ele precisa alguma coisa para entreter. Então, esse happy hour que as pessoas gostam de fazer é uma boa ideia para você, empresário do ramo de alimentos, tá fazendo alguma coisa que possa fornecer esse happy hour para a pessoa. Então, fornecer petisco, fornecer alguma coisa assim para ele, fornecer salgadinhos, porque daí você começa a usar o quê? O que que a pessoa que está em casa vai necessitar? A pessoa que está em casa vai necessitar o quê? Manter a saúde mental. O cara vai ficar 2 meses pelo menos em casa, sem poder sair. Se você conseguir usar a ideia da saúde mental, como que eu vou manter a saúde mental do meu cliente ao meu favor, você acha a necessidade dele e consegue atacar aquela necessidade. Agora, poxa, não, mas eu só vendo almoço, janta. Muitas pessoas não vão precisar disso. E como é que eu faço que é o meu foco? Você vai ter que fugir um pouco do seu foco e achar qual nicho que você pode estar oferecendo para o seu cliente. Vejam, tempos de crise, o ideal é você inovar. Toda vez que você está em um tempo de crise, você tem que inovar, não tem como. Não adianta você falar assim para mim, mas eu quero continuar fazendo aquilo que eu sempre faço, que eu tenho que ter foco. O foco você mantém, porém na crise é obrigatório que você inove. Você tem que fazer diferente, não tem como. Vai ter que fazer diferente daquilo que você já faz. E aqui vai uma outra dica para outros setores também do comércio. Além de você estar fazendo delivery, tente enxergar quais as necessidades do seu público-alvo. Eu trabalho com roupa. Tudo bem, veja em qual necessidade a pessoa que vai estar em casa ela pode precisar e trabalhe com o delivery. Só que não adianta você fazer simplesmente um delivery como se fosse um e-commerce. Entra no meu site aqui e compra. Se você já tem a estrutura do e-commerce, beleza. Se você não tem essa estrutura, você vai ter que criar como? Crie canais de teleatendimento. Como que é o teleatendimento? É uma coisa que hoje o brasileiro não está sabendo usar. O brasileiro não sabe usar esse teleatendimento. Faz um menu, faz uma lista com fotos, preços, tudo bonitinho em PDF, manda no WhatsApp, faz vídeos, manda no WhatsApp, fala assim, você quer ver a mercadoria? Espera um pouquinho, faz a chamada de vídeo, mostra para a pessoa. Se você personificar esse atendimento, você vai ter lucros. Eu liguei para um hortifruti aqui que falava que fazia entrega a domicílio, eu liguei pro cara, não, mas você tem que entrar no site, o site do cara não acessa. Eu liguei pro cara, tá, mas e aí? Não, me pede pelo WhatsApp que eu te mando orçamento. Aí eu lhe mandei o WhatsApp, não, mas é o WhatsApp da padaria esse daqui, não é do hortifruti. Eu liguei pro cara e falei, cara,
Se você não tem estrutura para atender delivery, como você diz que tem, então para de trabalhar e fecha as portas, que nesse tempo de crise aqui todo mundo só vai contratar delivery. Não adianta você querer trabalhar de qualquer jeito, tem que trabalhar direito. Oh, desculpa. E é assim que você tem que fazer. Você tem que fazer o quê? Mostra então. Faz aqui uma lista do que você tem, como se fosse um cardápio mesmo. Com fotos necessárias. Manda com o preço já para o cliente. Se você conseguir criar canais de teleatendimento para o seu cliente, você consegue se manter. Mas faz, não é só colocar, manda assim por escrito, nome e o preço. Deixa o cliente ver, tira foto, faz algumas fotos, alguns produtos prontos, manda para o cliente saber. Se aquele setor que você trabalha, você sabe que não vai ter condições de estar produzindo nele, tenta achar a necessidade que o seu cliente tem em casa. Isso é importante. E assim, eu estou passando para você agora uma situação na qual eu estou te dando algumas ideias para que você consiga manter um teleatendimento. Principalmente, pelo amor de Deus, mostrar higiene sua de seus funcionários. Porque senão a pessoa vai ficar com medo. Poxa, eu vou comprar aqui um lanche do fulano que tem lá na esquina, faz teleatendimento. Legal. Aí eu compro dele e ganho um coronavírus de presente que os caras não se cuidam. Isso é importante, manter essa situação, manter esta questão. Importante coisa agora, dica. O que fazemos, isso é importante, o que fazemos dentro do nosso ambiente de trabalho para poder cortar gastos da empresa? Primeiramente, você pode antecipar férias de funcionários. Por quê? Você antecipa o período de férias do funcionário para que ele não fique trabalhando, recebendo, você não tendo retorno. Então, pega aqueles funcionários que você sabe que não terão tanta necessidade no momento, porque agora a sua demanda vai cair. Se a sua demanda vai cair, obviamente que você não precisa de tantos funcionários para trabalhar com você. Então o que você faz? Separa os principais que você vai precisar e os outros que você não vai precisar por enquanto, antecipa as férias deles. Antecipa as férias deles. Então já dá as férias, faz o cara tirar férias, que aí quando voltar a atividade você não vai ter que dar as férias do cara de novo. Você já economizou, não parece, mas isso já vai gerar uma economia. Você pode conversar com seus funcionários, isso aqui é dúbio, e alguns profissionais especialistas no ramo de trabalho podem sim criticar, mas é uma situação que em tempos de crise pode acontecer. Você reconversar com os seus funcionários para diminuir a carga de trabalho, diminuindo o salário. Ah, mas não pode redutibilidade de salário, o princípio da irredutibilidade de salário. Fazendo isso contratualmente, você pode ter um problema? Você até pode ter um problema futuramente, porém é mais seguro você fazer isto agora, chamar todos eles, grava as conversas, faz um dossiê, grava as conversas, pega a assinatura bonitinho com eles e fala, ó, você vai trabalhar aqui meu período e eu vou reduzir o seu salário aqui para tanto. Ah, mas não pode, mas são medidas de risco, você vai ter que acabar fazendo, senão você vai mandar ele embora. Então antes ele aceitar ter o salário um pouco reduzido do que você mandar ele embora. Ou então, para a questão salarial, fazer o plano de demissão voluntária. Faz o plano de demissão voluntária da empresa. Fala, ó, gente, quem quiser se demitir, tá aqui o plano de demissão voluntária. Vamos fazer aqui porque não vai ter jeito. Aí você já causa até aquele choque no funcionário. Ele vai falar, poxa, eu não quero me demitir, você me manda embora. Tá, eu não vou ter dinheiro para pagar ninguém, porque eu vou quebrar junto com vocês. Vocês estão achando que é brincadeira? Que hoje em dia aqui no Brasil também acha-se que o empresário é rico, né? Todo empresário é rico. Tudo bem, alguns são ricos e alguns vão sobreviver muito bem por essa crise. E estarão tirando também dinheiro dos trabalhadores. Existe sim alguns desses cenários, porém é a minoria, não são todos. A maioria, que são principalmente empreendedores, que é para você, principalmente eu faço vídeo, tem micro, pequena empresa, média empresa, você vai sofrer. Ah, mas vai sofrer muito. Principalmente se você não teve uma reserva guardada para respirar num período de crise. E é um modo brasileiro, o brasileiro não faz reserva. Você tem que fazer uma reserva. Por quê? Para você poder sobreviver um período de crise. Agora, uma outra dica. O governo está suspendendo o pagamento de alguns impostos. Porque o governo também, o Senado, decretou calamidade pública. Alguns impostos que não estiverem suspensos o pagamento, há uma possibilidade, veja, isso é um risco, mas há uma possibilidade de você querer forçar uma moratória. O que é a moratória? É a dilação do prazo legal de pagamento de tributo. Então você tenta forçar perante processos judiciais. Entrar com um processo judicial falando, olha, eu quero, o governo decretou calamidade pública, mas ele não deu a moratória. O Senado não deu a moratória para todos os tributos, ele só
restringiu aqui aos impostos do simples. Tenta fazer aquilo judicialmente estender para os outros. Ah, mas no direito tributário você tem o princípio da legalidade. Tudo bem, mas em situação de crise grave, você pode conseguir, eventualmente no judiciário, uma situação na qual, ainda que não tenha esta lei prevista, por vários princípios tributários, você está tentando salvar a sua empresa. Redução de aluguéis. Veja, redução de aluguel é uma coisa que não é muito possível. Apesar que tem alguns profissionais que dizem ser possível a redução de aluguel, eu não concordo que isso seja possível, que você já tem um contrato firmado naquele valor. Você pode fazer o quê? Tentar negociar com a imobiliária, com o proprietário, uma redução temporária do aluguel, mas isso é contratual. Você está com problema de aluguel, seja do seu estabelecimento comercial, seja da sua residência, tenta ligar para a imobiliária ou para o proprietário, se for locação direto, conversa com ele e fala, olha, vamos tentar pelo menos 3 meses reduzir o valor do aluguel, porque antes eu reduzir esse valor de aluguel do que eu ficar inadimplente com você. O que nós podemos fazer? Eu acho que isso é uma atitude válida para todos. Antes eu ficar um tempo com menos dinheiro do que eu ficar sem dinheiro mais. Por isso até que eu digo da situação da tentativa de redução de encargos salariais no trabalho. Antes eu tentar reduzir, mas isso aqui não pode, é ilícito. O senhor está ensinando, o senhor advogado está ensinando a gente a fazer ilícito. Eu estou mostrando que medidas assim exigem situações desesperadas. Então, tentar reduzir a carga salarial dos seus funcionários pelo menos por um curto período de tempo. E fazer isso de forma, o quê? De forma contratual, de forma veiculada. Isso eu acho que é importante. Você não vai reduzir ad eterno, mas colocar pelo menos, durante 3, 4 meses eu vou reduzir um pouco sua jornada, sua carga salarial. Mas você está repassando a conta para o trabalhador. Não é que eu estou repassando a conta para o trabalhador. Se o empresário quebrar, isso eu estou falando para um empresário que tem necessidade. Se o empresário quebrar, ele não contrata mais ninguém. Às vezes uma microempresa gera 3, 4 empregos. Se ele quebrar, ele não gera emprego nenhum e ainda vai estar na fila do desemprego. É isso que a gente tem que tentar evitar. Nessa situação de crise, quem consegue usar a tecnologia consegue sobreviver. Você não vai ter ganhos, mas você pelo menos consegue pagar suas contas da sua empresa. Aqui vai o uso da imaginação. Faz uma redução de dívidas. Faça a redução máxima possível das contas que você tem da sua empresa. Mas o meu trabalho não para, mas só que os meus funcionários, eles querem vir aqui na empresa. Não, meus funcionários, perdão, quero que eles venham na empresa. Cara, adota o trabalho remoto. Adota o trabalho remoto. Se você olhar bem, o trabalho remoto sai até mais barato, que você não vai precisar pagar para ele, vale transporte, vale refeição, nem nada. Ele trabalha da casa dele. Mas o cara, eu preciso dele aqui. Precisa mesmo dele aqui? Porque se o cara tiver algum problema de saúde, ele vai meter um atestado que ele é grupo de risco. Então você precisa dele. Se você precisa que ele esteja lá, você tem outros funcionários que podem cobrir, ele vai fazer isso, antecipa as férias dele. Então, dentro de uma consultoria assim, empresarial, você consegue minimizar os impactos. Veja, eu estou falando em minimizar os impactos. Eles vão ocorrer. Você não vai conseguir evitar o impacto, mas você consegue minimizar o impacto. Atenção, o governo ele pode ter linhas de crédito para te ajudar. Fique atento sempre com essas linhas de crédito. Pense bem antes de começar a demitir todo mundo. Porque se você vai demitir, abre então um plano de demissão voluntária. Porque aí você consegue fazer isso de forma acordada, reduzindo as verbas indenizatórias. Porque se você não fizer isso, você começar a demitir todo mundo, vai sobrar para você que você não vai mais pagar a dívida. Você não vai mais pagar essa dívida e ninguém mais vai receber. Você vai criar um caos geral. Porque vai chover de ação trabalhista, você vai ficar com o nome sujo, não vai mais poder ter empresa. É pior. Cuidado com essa questão de demanda ilusória. Produtos em falta no mercado não necessariamente são uma oportunidade para investir. Mas tem falta de álcool em gel no mercado, vou começar a investir em álcool em gel. Veja, eu quero que você veja, não que está em falta, mas a oferta e demanda. O que as pessoas mais estão querendo, aquilo que você pode fazer. Pessoas estão querendo álcool em gel. Tá, você tem habilitação para preparar um álcool em gel? Não. Então não adianta você querer fazer no quintal da sua casa. Querendo você prejudicar quem está comprando, você ainda está agindo ilícito. Aí você ainda vai ser preso. Então, tome cuidado. Não faça estoques, porque se você fazer um estoque no período de crise, significa que você está investindo dinheiro. Não adianta você investir, estocar um monte de coisa na sua empresa e depois você não conseguir vender aquilo. Não vai faltar produto no mercado, gente. Pelo amor de Deus, vai ter abastecimento. Não são todas as atividades que estão parando. Atividades de abastecimento vão continuar.
Então, o ideal, mostre sempre para o seu cliente a higiene, reduza custos. Quem você puder antecipar férias, antecipe. Quem não puder, faça trabalho remoto, faz o cara fazer atendimentos remotos e tenta criar um sistema na sua empresa que você utilize a tecnologia para trabalho. Gente, pelo amor de Deus, estamos em 2020, temos aqui um ambiente social de várias situações online, digital, nós estamos na era da informatização. Hoje, através de um celular na palminha da minha mão, eu consigo falar com câmera de um cara que está do outro lado do mundo. Então, é possível sim, usando a tecnologia, diminuir o impacto da crise. Usem isso, parem, pensem, como que eu posso fazer? Mudem a rotina, porque não adianta. Ah, mas eu estou acostumado a abrir meu comércio às 9 da manhã, fechar às 6 da tarde, atendendo porta. Você não vai ter mais essa rotina. Se você não souber usar um Instagram, não souber utilizar, fazer uma rede de contatos, pelo menos alguma forma de gerar um networking, oferecer para o seu cliente o produto, vai ser difícil. Outra coisa, você tem que deixar também o seu cliente com água na boca do que ele quer. Ah, mas eu vendo roupa. Faz aqui um network, faz um pré-cadastro de WhatsApp de cliente, começa a mandar promoções, preços mais acessíveis para o cliente no WhatsApp. Você trabalha com comida, começa a adoçar a boca do cara, faz as lombrigas do cara se alastrar, porque você mostra uma foto bonitinha lá do que você tem, fala promoção do dia, leva aqui, pague tanto, entrega grátis, assim você consegue melhorar. Poxa, mas o iFood cobra de mim. Coloca uns moleque para entregar de bicicleta. Tá vendo, gente? Tem como você tá sobrevivendo na crise. É não entrar em pânico, parar e pensar. E outra coisa, não adianta também ficar em casa olhando pro teto que Deus não vai descer do céu, botar a mão na tua cabeça e falar problema resolvido. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que se virar. Então, saber como se virar é isso. Mude as suas rotinas, certo? Tente adequar os seus funcionários, tente adequar os seus impostos, tente conversar com o locador para redução de aluguéis. Tudo pode ser feito. Estamos bem? Aqui o meu escritório fica à disposição de vocês. Trabalhamos com direito imobiliário e assessoria empresarial. Fico aqui à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvidas e qualquer coisa que vocês precisarem que possa, nesse caso, estar ajudando. Repassa esse vídeo aqui, ativa o joinha aqui no nosso canal do YouTube para que você possa receber mais informações. Estaremos tentando fazer diariamente essas informações aqui para ajudar você, empresário, ok? Dá um like, dá um joinha, repassa, gente, repassa. Compartilhem com todos que vocês puderem, todos os empresários que estão nessa situação difícil, e vamos tentar sobreviver não só a nossa saúde, mas também a nossa economia nesse período de crise. Obrigado a todos e um forte abraço.